Olá, mais uma oportunidade da gente refletir na palavra de Deus aqui no canal. Eu quero dizer para você que é um prazer ter você, não sei qual é o momento que você está ouvindo esse vídeo, não sei qual é o contexto que você se encontra, mas que a gente possa estar aprendendo, reservando no nosso coração, na nossa mente, porque esse canal aqui é um canal em que nós vamos refletir sempre a palavra de Deus, sempre. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu tinino lá, não é? Que é a sua curtida, dê a sua opinião, questione. O importante é que você esteja aqui conosco, que Deus possa, nesse momento, plantar, não é? No nosso coração, na nossa mente, aquela porção que Ele realmente deseja. Nós vamos estar pensando num tema assim que é bem, eu considero assim bem familiar para a gente, porque nós vamos estar tratando daquele momento que às vezes é difícil para nós estamos passando assim por alguma dificuldade e a gente fica pensando assim, aonde que está a salvação para mim, como é que eu vou sair disso, né? E nós vamos ver que a salvação, às vezes assim, ela é tão desejada e parece que a noite está tão escura, não é? Tão breu, não tem lua no céu, não tem estrela, não tem luz nenhuma, mas mesmo assim, dentro do que vamos pensar aqui, há salvação numa noite escura para nós. E nós vamos refletir no Salmo 18. Esse salmo ele foi composto pelo rei Davi, um personagem bíblico que mostra para nós claramente um homem que sempre buscou um relacionamento com Deus, que aquilo que ele fazia, que às vezes desagradava, isso gerava um arrependimento muito grande naquele coração. Mas esse personagem bíblico, ele reconhece nesse Salmo 18, né, que foi composto por ele, que Deus o livrou de todos os seus inimigos, das mãos do rei Saul. E nesse salmo, ele diz que o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza. Ele reconhece que Deus o livrou de angústias, perseguições, laços de morte, ele declara isso e que Deus fez assim reviver a esperança do coração dele. Mas a gente vai também perceber no versículo 28 desse capítulo 18, que ele diz assim, porque tu, é Deus, né? Acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. E aí ele está comparando que há uma libertação operada por Deus, e ele coloca, quando ele diz assim que Deus acenderá a candeia, ele está trazendo para nós uma imagem de uma lamparina que é reacendida. E então, na verdade, é como se ele estivesse dizendo que essa candeia, não é? Que estava assim apagadinha e que foi reacendida por Deus, na verdade, era a vida do rei Davi. Assim como a nossa vida e a nossa esperança parece que está indo embora. Ele diz que quando é reacendida essa candeia, ou seja, quando é reacendida a vida dele, é reacendida por Deus quando dá sentido à vida dele, quando dá luz à vida dele e quando dá força para ele. E aí nós podemos então pensar para nós o seguinte, Deus faz isso conosco hoje ou Deus só fez isso com o rei Davi? É um momento para a gente pensar, não é? Porque na Bíblia, quando ele diz assim, olha, que Deus alumiará as minhas trevas. Quando o rei Davi diz isso,
Ele está falando que na vida dele havia trevas. E o que seriam essas trevas? Aqueles momentos que ele era perseguido pelos seus inimigos, que ele era perseguido pelo rei Saul, aqueles momentos em que ele se sentia oprimido, aquele momento que poderia vir doença, angústia no coração. E não é diferente conosco, nós também passamos por esses momentos que parece que as coisas estão escuras no nosso caminho, na nossa vida. Nós choramos, nós ficamos deprimidos, perdemos às vezes aquilo que é tão importante na nossa vida, que é a esperança. Nós ficamos desejando a morte, não é isso? E isso acontecia com o rei Davi. E foi por isso que ele estava dizendo: o Senhor acenderá a minha candeia. O Senhor acenderá a minha vida. Ele vai alumiar, não é? Ele vai reacender a minha vida. Ele vai trazer luz para mim. E aí nós paramos para pensar o seguinte: a imagem dessa lâmpada, não é? Que reacendeu, ela se refere à graça de Deus. Ela se refere e que a vida de Davi estava guardada por um Deus e que esse Deus o estava guardando dos perigos. Isso não acontece conosco. Quando nós acreditamos que nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, Ele não guarda a nossa vida, Ele não nos protege, Ele não nos traz esperança de novo. Então que a gente possa refletir que o que estava acontecendo com o rei Davi é algo que também acontece conosco. E aí a gente vai perceber que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar em trevas, não é? Eu sou a luz do mundo, ou seja, o Senhor é a nossa lâmpada. Deus é a nossa luz. Não há em Deus treva alguma. E Jesus, Deus na pessoa de Jesus já estava dizendo que Ele é a luz do mundo. E essa luz está para iluminar a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, do seu colega de trabalho, não é? Jesus está para nos iluminar, mas para isso nós precisamos andar na luz, andar com o Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus, converter esses caminhos que até então não tinham Jesus no centro, a ter Jesus no centro. E aí Jesus vai então seguir conosco, iluminando nosso pensamento, nos dando novos sentimentos, e em meio às dificuldades mais escuras que podem surgir, nós teremos esperança de que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas, e isso está escrito aonde? Na palavra de Deus. Essa palavra que se autodeclara, não é? Dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a nossa família, você, pai que me escuta, não é? Mamãe que me escuta, filho que escuta a minha fala agora, a nossa família, ela não vai ficar presa em trevas que são espessas demais, mesmo quando parece que não tem saída. Ela não vai ficar presa. Por quê? Porque você vai poder levantar a sua voz, clamando a Deus, que vai resplandecer nas trevas que você está sentindo, que você está percebendo, e vai trazer salvação para você e para sua casa. Então que a gente possa nos entregar ao nosso Deus, entregar a nossa vida e pedir: Senhor, resplandeça sobre mim a tua luz. E que esse medo que eu sinto, essa dor, essa solidão, esse ressentimento,
que tudo, na verdade, está escurecendo e está tirando a minha visão. Que o Senhor possa me mostrar saída para essas coisas e que você, orando assim, tenha certeza que Deus está te ouvindo e Ele vai derramar luz sobre a sua alma, sobre a sua família e vai te resgatar de onde você estiver. E você vai poder dizer como Davi: o Senhor é o meu libertador, é a minha rocha, o Senhor é o meu rochedo forte. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Eu te aguardo já inscrito aqui. Um forte abraço.